paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom com vocês? Vamos falar aqui no Fala Fé com a Jaqueline, uma mensagem que veio no meu coração. Sempre vocês vão me ver, sempre às vezes na madrugada, entre meia-noite, 1 hora, 2 horas. Ontem eu fiz um vídeo, só que eu falei, não ficou legal, né? Que Deus ele me acorda muitas vezes para orar e eu oro por obediência daquilo que ele me toca, daquilo que ele me chama. E sempre tem um horário que nós temos nossa intimidade, tanto você ou eu tem um horário específico, mas na madrugada é onde eu gosto de ter a conexão com Deus. Dobro meu joelho, leio a palavra, tenho a, a, a afinidade de chamá-lo, conversá-lo, eu dobro meu joelho, eu sinto cada dia mais a presença dele, né? Mas eu queria falar para vocês sobre deserto, né? Quando Deus parece distante. Eu queria falar para vocês através da palavra em Isaías 8,17, da Bíblia NVT, tá? Da nova tradução de hoje, né? Que diz o seguinte: Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e ponho a minha esperança. Essa passagem, gente, quando eu vejo, eu imagino muito dos profetas do Antigo Testamento. Noé, Abraão, Moisés. Eu senti muito forte no meu coração quando eu estava lendo a palavra em Gênesis 18, quando Deus diz para Abraão, né, que ele desceu na terra, que ele exterminará Sodoma e Gomorra por conta do pecado, né, que era um povo perverso. Queria fazer a destruição do povo, que Deus é um Deus justo, Deus é um Deus verdadeiro. E ele não tem ou é sim ou não, né? Nosso Pai eterno é assim. Eu acredito no meu coração a misericórdia de Jesus, que muitas vezes nos segura muitas coisas, mas Deus nunca deixou de nos amar, nunca deixou de cuidar da humanidade. Mesmo na época de Noé, que nós lemos no Antigo Testamento, quando ele vê um justo, um adorador, obediente a ele sempre levantou os profetas escolhidos. E Abraão nos ensina a confiança. Abraão nos ensina o deserto. Abraão nos ensina que nunca perder a confiança no Senhor, nunca desistir. Eu achei bastante legal na parte que eu estava lendo ontem de madrugada, que eu fiz até um vídeo, eu falei, não ficou legal, vou fazer direitinho aí, para explicar a minha intimidade com o Senhor, quando eu leio a palavra meditando, e eu gostei bastante, que eu sempre gosto de anotar na minha Bíblia Anote, eu lembrando, assim, desde o início do Antigo Testamento até o final, né, da confiança de Deus, né, os profetas tinham do Senhor, né? Por mais desertos que eles tinham, as promessas do Senhor sempre se cumpriu, porque eles eram tementes ao Senhor. Então, o que eu quero dizer, Deus ele é real, meus irmãos, em despeito de como você sinta através dele, né? Eu vou voltar da palavra do Senhor de Gênesis 18, que é do capítulo. Então, vou até falar um pouquinho para vocês. Hoje eu vou fazer 3 vídeos, tá? Para dar continuidade. Faço um vídeo pequeno aí para que vocês não cansem bastante. Isaías 18, né? Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, né? Deus ele desce até. Eles tinham um contato muito grande com Abraão. Abraão sempre foi um adorador, obediente ao Senhor, escolhido do Senhor. E teve um momento que eu achei muito legal, também vou falar sobre Sara, né? Abrão, ele tinha chamado, antes de ser Abraão, que Deus deu o nome para os profetas, né? Mensageiros do Senhor. Abrão, você se chamará Abraão, diz o Senhor. Sarai, que é Sara, vai se chamar Sara. E Deus não deixou de cumprir, né? Ele soube do sonho de Abraão de se tornar-se pai, do grande amor da vida dele, que é Sara, e também Sara, do deserto que ela teve de não poder conceber um filho, né? E por amor que ela tinha a Abraão, ela deu a própria serva dela para gerar um filho, né? Um filho para Abraão. Só que Deus prometeu para Abraão que ia dar um filho, que ele dará o nome de Isaac. E Abraão teve confiança. Mas ele teve que ir no deserto. No deserto, na dor, tanto Sara
também no deserto e na dor. Então, o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que Deus, ele é um Deus que ele age através das nossas dificuldades, através do silêncio. Quantas vezes eu, Jaqueline, clamando ao Senhor da promessa dele, fiquei já impaciente, já fiquei muitas vezes intrigada, nervosa. Eu converso com o Senhor, com meus amigos, eles sabem da minha frustração, mas eu, dentro do meu secreto, dentro do meu quarto, eles sabem, Senhor, por que isso não aconteceu, Senhor? E muitas vezes não escutei a voz do Senhor. Muitas vezes eu me senti só. Quantas vezes as lágrimas escorrendo, dizendo, Senhor, você me prometeu, por que isso não aconteceu? É fácil nós adorarmos o Senhor quando está tudo bem. Deus, ele quer nossa felicidade, mas ele também testa a nossa fé, testa o nosso coração, se somos filhos fiéis a eles. Fiéis. Será que o meu filho, a minha filha, adora só quando está tudo bem? Deus, ele age, meus irmãos, no deserto, na dificuldade. Porque quanto menos nós pensamos que o Senhor está no silêncio, está distante, como diz em Provérbio, ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e ponho a minha esperança. Deus, ele quer que nós coloquemos a esperança. Quando menos você esperar, você vai ver o agir de Deus. E eu quero dizer para você, por mais profunda da oração que nós tenhamos, louvar a Deus, em despeito da dor, da graça durante a provação, nós temos que manter a confiança nele. Deus, ele se entristece quando nós o abandonamos. Senhor, por que apareceu tal coisa? Má hora se vir uma doença. Por que o Senhor deixou isso acontecer? Deus, ele é um Deus que ele quer que você confie. E você vendo do Antigo Testamento, Deus, ele não gosta de que você pergunte. Ele quer que você confie. Confie. Como nós verificamos também no Antigo Testamento, que Deus, ele é um Deus que os profetas confiou na tua palavra, né? Então, meus irmãos, eu quero falar para você que Deus, ele quer que você continue na amizade com ele. Deus, ele quer que você continue confiando, mesmo você pensando que ele não está agindo, mesmo que você está pensando que ele está distante. Então, nesse momento que você pensa que ele está distante, ele está agindo no silêncio. Ele está trabalhando a seu favor. Como eu já venho falando para vocês desde do antigo vídeo, quantas orações nós clamamos ao Senhor, só Ele sabe o que é o melhor para você. Muitas vezes não é concedida porque Ele sabe do seu futuro, Ele sabe do seu amanhã. Você pensa que é bom para você, mas não é. Aí muitas vezes você questiona, muitas vezes você intriga com o Senhor, briga com o Senhor. Mesmo nós intrigados, brigando com o Senhor, Ele nunca vai deixar de te amar. Como nós vimos, né, na palavra de Abraão, quando o Senhor falou assim, eu exterminarei o povo de Sodoma e Gomorra, porque eles estão realizando perversidade, pecado. Porque Deus criou uma humanidade para a felicidade, para adoração, para o bem. E quando Abraão diz, Senhor, se lá em Sodoma e Gomorra tiver 50 justos, ele quis dizer, não é legal o Senhor destruir os justos e os perversos, que eles estariam na mesma linha. Deus, ele viu a tamanha confiança de Abraão. Aí o Senhor disse, Abraão, mesmo que tenha 50 justos, eu não exterminarei esses 50 justos. E Abraão continuando, aquela insistência que nos ensina como que é o amor de Deus, né? Como nós vimos no Antigo Testamento, Noé. Ele destruiu a humanidade devido ao pecado, mas deixou Noé para gerar nova vida junto com a sua família, novas gerações, porque havia um único justo, o único que era fiel a ele, que foi Noé, que ele deu a instrução de construir a arca. É a mesma coisa de Abraão. Abraão dizendo, Senhor, desculpe minha teimosia, mas se houver 50, desses 50, 45, desses 45, 35, 20, ou a 10 justos, Senhor. Mesmo assim, Abraão, não irei, por causa desse justo, destruir. Ou seja, Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de amor. Eu vejo a misericórdia do Senhor da vivência que nós estamos tendo no mundo. Vamos para a parte 2, gente, que o vídeo é muito longo. Vamos para a parte 2. E vamos na parte 2 da Fale Fé com a Jaqueline. Momentos que eu estou falando sobre o deserto, sobre o distanciamento do Senhor, quando nós pensamos que Deus
não está agindo sobre nossas vidas, né? Ontem de madrugada, quando eu acordei, quando orei, estava meditando no Antigo Testamento da palavra, vendo insistências de Abraão, vendo como ele é confiante. Deus, ele é um Deus justo. Ele só quer que você confie. Quando eu mencionei para vocês que Deus não gosta de perguntas, que nem eu achei muito legal da insistência de Abraão. Deus, ele sempre nos ensina que nós possamos confiar nele, que ele é Deus. O mistério é dele, a ação é dele. Então, assim, eu achei muito legal o acolhimento do Senhor quando ele vê o povo de Sodoma querendo destruir a cidade de Sodoma, pelos seus atos, pelos seus pecados, pela injustiça. Eu estou descendo lá para destruir essa cidade devido à sua da perversidade, dos atos do pecado. E Abraão disse o seguinte, no 18, 22 até o 33, dizendo assim, Senhor, mesmo assim o exterminarás e não pouparás por causa deles? Abraão quis dizer o seguinte, Senhor, como que o Senhor vai exterminar e não vai poupar a vida deles? E diz o seguinte, claro que não, farias tal coisa, Senhor. Destruir o justo com o perverso, afinal estaria tratando o justo e o perverso da mesma maneira. O que ele nos ensina? Através da palavra, Senhor, não é justo o Senhor destruir a cidade de Sodoma, sendo que há justos que te adoram, que obedientes, não estariam na mesma sequência, na mesma afinidade, sendo que o Senhor tem que destruir, exterminar o povo que está fazendo seus atos. E na insistência de Abraão, se você ler até o decorrer aí, até o 33, Senhor, desculpe minha ousadia, se haver 50 justos, o Senhor vai exterminar Abraão? Mesmo que haverá 50 justos, eu não exterminarei, eu não destruirei. Nós vemos ali, Deus é um Deus justo, ou é sim ou não, ou é ou não é, ou é obediente ou não, mas nunca desistiu da humanidade. E tudo isso que nós vimos no Antigo Testamento é a preparação da vinda do seu filho, que eu vou chegar até aí. E ele insistindo, Senhor, se haver 45, 30, 20 justo nessa cidade, justo, o Senhor, mesmo assim eu não exterminarei. E nós vemos isso, o amor do Senhor. O amor do Senhor no Antigo Testamento, né? Havendo um adorando ele, por causa desse um, não vai destruir. E nós vemos isso no momento da geração que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo muitos atos perversos, maldades, mas Deus derrama, ainda tem o justo aqui na terra. Às vezes, quando eu estou dobrando meu joelho ao Senhor, eu oro para a humanidade, pela paz, Senhor. Cada um tem sua crença religiosa, cada um tem sua opção, mas a salvação é individual. Aqui eu falo do amor de Deus, você é amado por Deus, né? Entenda que Jesus, ele podia muito bem numa cruz ter se salvado, mas se ele tivesse se salvado, ele não nos salvaria, né? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O amor de Deus é tão grande pela humanidade que Jesus sempre existiu, nunca deixou de existir. Mas, por amor a nós, foi humilhado, maltratado, perseguido, julgado, ficou até o fim. E Jesus, ele viveu no deserto, quando ele disse, Abá, meu Deus, papai, pai, por que me abandonaste? Só que ele é Deus, sempre existiu, por que me abandonaste, sofrendo nas dores, mas não desistiu por amor a nós. Jesus, ele podia muito bem, no sofrimento, no deserto que ele passou, na dor, foi chicoteado, foi maltratado, foi perseguido, foi julgado, foi torturado. Nós não valorizamos até hoje reconhecer Jesus como morreu na cruz para nos salvar. Ele podia muito bem ter descido da cruz, ter descido, se salvado. Mas se ele fizesse isso, nós não teríamos a ter a oportunidade de ter a morada do céu, de ser salvo, da segunda oportunidade que Deus nunca desistiu da imagem e semelhança dele conosco. Então, meus irmãos, eu quero falar para vocês, não desista do propósito do Senhor. Não pense que o Senhor, nós vemos também no Antigo Testamento, que Deus não desistiu da humanidade. Quando Abraão recebeu a promessa do Senhor, já idoso, Sara, Deus se fez presente,
né? Se você for ver em Gênesis 18 em diante, que Deus ele se faz presente através dos anjos. Abraão recebendo os anjos, disse, a tua promessa se cumprirá, teu filho, a Sara vai gerar. A Sara escuta, dá uma risada, porque ela falou, como? Idosa. Né? Quantas vezes nós desconfiamos do Senhor? Quantas vezes deixamos de acreditar no Senhor, da promessa dele, né? Da situação, daquele pedido que você pediu, né? Da promessa dele, que muitas vezes ele usa os seus profetas, que a gente quer para hoje, um passo de mágica, que não é assim. E Sara, para disfarçar, não, eu não disse isso. Sara, por que está rindo? Ela viveu anos no deserto, anos com aquela frustração de não ter gerado uma vida para Abraão, que, no entanto, deu a serva dele, dela Agar, que gerou uma vida para ele, que é filho de Abraão. Mas Deus lhe prometeu para Abraão, dizendo, a sua promessa vai se cumprir. A sua promessa do seu filho, que se chamará Isaac, vai se cumprir. E aconteceu. Deus é um Deus que tudo está se cumprindo na sua palavra. Então, meus irmãos, se os antigos profetas viveram na dificuldade, viveram na dor, no deserto, mesmo nosso Pai Eterno, próximo deles, Deus ele tinha contato face a face, mandava seus anjos face a face, para mandar sua mensagem, para se fazer presente. Ele se faz presente para nossas vidas. Só que nós não devemos questionar sobre tal coisa. Por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não está comigo? Por que, Senhor, eu estou te servindo, te adorando, o Senhor não fala comigo? O Senhor parece que não está me ajudando? O Senhor está distante, eu não estou escutando a tua voz, eu não estou escutando a tua presença. E ao contrário, meus irmãos, Deus, quando você pensa que o Senhor está distante, ele está agindo, trabalhando a seu favor. Porque existe, gente, aqui no celestial luta muito grande. O Senhor manda os teus anjos para que a sua oração, seu pedido seja concretizado. Quando você pensa que o Deus não está trabalhando por você, ele está distante de onde ele está trabalhando. Quantas vezes eu quebrei a minha cara, às vezes brava com o Senhor, porque ele sabe que eu sou pecadora, eu sou limitada, mas ele reconhece o meu bom coração, o seu bom coração, que demorou às vezes anos. Como eu falei para você, eu tenho um caderninho que eu escrevo aí meu coração, os meus pedidos, e eu fico assim, poxa, Senhor, eu reclamei. Demorou, mas valeu a pena que o Senhor preparou melhor. Praticamente a gente ficou com a cara de lisa, né? Poxa, Senhor, eu não confiei. Ele só quer a tua confiança. Então, meus irmãos, nós devemos ter a ciência. A gente não devemos só adorar o Senhor, clamar o Senhor quando tudo tá legal, tudo tá bem. Na tua dor, no teu sofrimento, que Deus ele sempre agiu e vai agir muito mais. Só que o Senhor é um Deus que nos testa. O Senhor é um Deus que quer ver até onde vai a tua obediência, a tua temência dele. Ele quer ver, tá, a Jaqueline é realmente a minha serva? Ela está anunciando a minha palavra só quando está tudo legal? Ontem mesmo eu estava passando por tribulação. Porque antes de servir ao Senhor, o meu primeiro ministério era na minha casa. Eu tenho que orar para as pessoas da minha casa. Eu tenho que repreender umas pessoas da minha casa. Estou vivendo uma luta que não adianta eu falar para vocês se não for eu e Deus. Você é o sacerdote da sua casa. Você tem que orar e acreditar. E repreender. Ontem mesmo eu estava repreendendo o nome do Senhor Jesus a situação aqui em casa. Levei tapa na minha mão. Mas eu estava confiante, mesmo na luta, doendo, cansada, do mesmo jeito. Senhor, eu estou cansada, estou farta, mas eu não vou desistir. Quanto mais eu oro, eu vejo, Senhor, eu estou sentindo tua falta, distante. Só que ele mostra para mim na oração que ele não está distante. É no silêncio dele que ele está agindo. Mas eu preciso passar por essa prova. Cada prova, meu irmão, que você supera, que você passa, é um degrazinho com o Senhor. É um degrazinho. Jesus, ele foi provado o tempo todo. Tempo todo, mas não desistiu da promessa do Senhor de salvar você, de me salvar. Então, o que eu quero falar para você que nós temos que amadurecer a amizade com a fé com o Senhor. Nós temos que amadurecer. Então, meus irmãos, ele quer, na verdade, o Senhor desenvolver uma amizade com você, né? Hoje nós vemos
com relação, com todo respeito, com relação às igrejas, né? Hoje, nos dias de hoje, eu observo, né, que hoje as pessoas estão muito mais em busca de emoções, experiência com Deus, do que buscar Ele, né? Eu vou naquele momento me emocionar, né? Na igreja X, tem aquele momento, esquece, vai para sua casa, tá tudo bem, mas acaba esquecendo de buscar a Deus, através do teu secreto de joelho no chão, né? Então, Deus ele não abandona você. Deus ele não vira as costas para você. Não tem aquela música da Rose? No deserto, Deus trabalha por você, que Ele está te guiando. Eu vejo isso no meu dia a dia. E teu problema, meu irmão, teu problema é você mesmo com Deus que vai resolver, à base de joelho, oração. Não questione o Senhor, porque tal situação não aconteceu. Por que isso veio acontecer? Quando nós somos recém-convertidos, eu já tenho minha conversão há praticamente um tempo, só que a decisão tive esse ano, em fevereiro, para me batizar, porque não bastava aceitar Jesus, não ser lavada, vestes novas. Eu passo por dificuldades, desertos. Deus ele vem cada dia dando maturidade, maturidade. E ele coloca no meu coração, através dessa situação que você passou, meu filho e minha filha, é o teu testemunho de superação. Veja, Jaqueline, que você virou as costas. Veja, Jaqueline, que você pensou que eu te abandonei. Veja, Jaqueline, que muitas vezes você questionou sobre a sua missão de missionário, sendo que eu estou te preparando. Muitas vezes você é impaciente, na dificuldade, está me servindo, questionando, não sabe o dia e a hora. E ele foi me mostrando a situação, por que isso, por que aquilo. Quando você pensa que eu estava virando as costas para você onde eu estava trabalhando por você. Porque eu estou te testando. Até onde, minha filha, você vai chegar? A tua promessa vai ser cumprida. Ou a promessa de Sara. Você, mulher que tem um sonho de ser mãe, não desista do Senhor. Não desista. No momento do silêncio, da dor, confie. Converse com o Senhor no seu secreto. Não questione. Só diga: seja feita a tua vontade. Prepare o momento. Que eu não desista, Senhor, do Senhor. Mesmo que você se sinta distante do Senhor. Mesmo que você sinta que o Senhor está distante. Mesmo você estando distante do Senhor. Ele vai te buscar. Ele vai te tocar. Mesmo que você se sinta, meu irmão, uma situação, seu negócio que não deu certo, que você perdeu tudo. Não diga por quê. Peça para o Senhor para que dessa situação. Muitas vezes Deus tira algo da nossa vida porque Ele sabe do futuro. Como eu já falei para vocês, nós sabemos o que é bom para nós, só que Deus sabe o melhor para você. Tira de amizade, de relacionamento. Eu tinha uma amizade linda no passado, uma amiga minha da faculdade. Trabalhei com ela de professora e eu lembro que nessa escola era pastora. Eu me decepcionei muito na área da educação. Eu amo ser professora, mas precisei sair para não me contaminar com a dor que eu passei. Competição, pessoas sendo melhores, auxiliares sendo melhor que o professor. Eu preferi me distanciar, voltar para uma empresa, mas não deixei de ser professora. Não deixei de ser professora. Eu continuo meu trabalho fora. Mas por muitas vezes me machucar e eu conversei com o Senhor. Senhor, está acontecendo isso, saia. Nem tudo, Jaqueline, que reluz né? Nem tudo, né? Essa escola onde eu trabalhei me decepcionei muito. Era uma escola cristã, mas a própria pastora não era aquilo que reluz que era. Deus já me mostrou. Só que eu oro por ela, oro por essa minha amiga que eu me distanciei, né? Que nós tínhamos uma amizade linda, por causa de fofoca, falso testemunho, que até essa auxiliar era, era cristã. Me machuquei, pedi meu desligamento e segui minha vida. Antes de me converter, remoía, ficava triste.
na minha alma que o inimigo ele ataca aqui. E hoje eu tive um entendimento na minha vida de tudo que eu passei. E sinal de superação. E não desista, professor, professora da sua área. Eu não desisti. Eu dei um tempo, porque eu dei prioridade na missão do Senhor, o meu psicológico, voltar para uma empresa, né? Continuo com o meu trabalho, sim, no particular, mas continuo, mas não desisti da minha área, porque nós somos instrumentos escolhidos do Senhor, né? Por mais que a educação está sendo perseguida, nós, professores, estamos sendo perseguidos. Não desista. Ore, ore. Não olhe para o homem. Porque uma coisa eu falo para vocês, gente. Nós temos o maior advogado que nos defende, que é aquele Senhor. E ai daquele que faz maldade, falso testemunho, cria situação, cria um monte de coisa, vai ter a justiça do Senhor para se tornar uma pessoa melhor. Porque a gente não tem que conquistar ouro nesta terra. Nós não temos que conquistar. Deus, ele quer que você tenha uma vida em abundância. Mas o maior ouro, riqueza que nós temos é lá no céu. É a nossa morada lá do céu. Aqui é passageiro. Aqui é uma carne. Uma carne. Como o Senhor diz, é onde tu veio do pó, morrerás do pó. Aqui, hoje eu estou aqui, amanhã o Senhor pode me chamar. Aqui não vale nada. Aqui, gente, a gente somos seres humanos iguais, independente da classe social. Então, meus irmãos, muitas vezes Deus te tira daquele local. Eu amava a escola, mas muitas vezes me tirou dessas amizades, né? Mostrou que nessa escola é onde ele não está, né? Muitos dessa escola se falam do meu nome, proclamam, mas não vivenciam, porque soberba, né? Mentiras, falso testemunho, prejudicar. Mas Deus, só que Deus é um Deus educado, né? Vai permitindo. Mas quando ele pesar a mão, você vai lembrar lá atrás das maldades que você fez. E mesmo assim, se você se arrepender de coração, ele ainda tem misericórdia. Mas não tem aquela frase, aqui se faz, terá sua colheita. Que Deus é um Deus justo. Então, o que eu quero falar para vocês, Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que cuida, trata, mas o poder de escolha é sua, para o bem e para o mal. Não desista da promessa dele. Não desista de que ele está distante de você. Ele não está. Mas muitas vezes ele vai fazer a limpa, ele vai mostrar pessoas, situações que você colocou, que muitas vezes você pode até ficar um pouco intrigado com o Senhor. Por que aconteceu isso? Por que o Senhor tirou essa pessoa? Por que o Senhor me tirou desse emprego? Por quê? Porque ele sabe. Ele sabe. Não adianta a gente questionar. Quando você é um cristão novo, Deus, ele dá muitas emoções para você. Como deu para mim. Cada legalzinho que a Jaqueline foi crescendo na fé, foi tendo entendimento. Ele dá maturidade, derrama os teus dons. Tudo que, quanto mais ele te dá, mais você é cobrado. Quando eu venho aqui no vídeo, é ele que me conduz para o que falar que vem no meu coração. Se ele não quer, que nem ontem eu fiz um vídeo. Mas não aconteceu, porque ele não permitiu. Outro, na minha condução, minha filha. Porque quanto mais você busca intimidade com o Senhor, mais ele vai te instruir, porque você é um soldado de guerra, um soldado de luta, instrumento dele, é ele, não é a Jaqueline, é o Espírito Santo que conduz. Então, meus irmãos, como eu falei para vocês, quando você é um cristão, no Deus lhe dá muitas emoções comprobatórias, frequentes, orações, maturidade, tudo para que você possa ter uma experiência, uma conexão, uma intimidade profunda com Ele. Mas mesmo assim, você crescendo na fé, Ele te leva do deserto para saber, você, fulano, você, vamos ver até onde você vai, se realmente você me ama, se realmente você é temente comigo, se realmente você vai desistir de mim. Quando você pensa que eu estou distante, o Senhor diz para você, quando você pensa que eu estou distante de você, eu estou trabalhando para teu favor. Ele vai chegar assim: olha aqui, Jaqueline, a tua promessa. Olha aqui, meu irmão, a tua promessa que você pediu. Quando você pensou que eu, teu Deus, estava distante de você, eu aqui a promessa. E essa promessa vai servir de testemunho. Então, meus irmãos, pense que a tua promessa se cumprirá no tempo dele.
Eu quero falar para vocês 3 pontos, né, que veio assim no meu coração. Diga a Deus no seu momento de intimidade, diga a Deus no seu momento de oração. Mesmo que você pense que o Senhor está distante, mas Ele não está distante de você. Ele está cuidando da tua oração, do teu pedido, que será feito na hora certa, no momento certo. Diga a Deus, meus irmãos, exatamente como você se sente, a sua dor. Não questione o Senhor na sua oração por que Ele está distante, mas Ele não está distante. Só espere no momento certo, na hora certa dele, que Ele vai te mostrar. Concentre-se que Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que Ele é bom, Ele é amoroso, cuidadoso, te ama, Ele é poderoso. O mistério de Deus só compete a Ele. Ele trabalha por você diariamente, 24 horas. Deus, Ele não dorme, não dormita. Deus, Ele está contigo no momento certo. É um Pai amoroso, misericordioso, que te ama. Ele repara em cada detalhe da sua vida, da minha vida, nos protege. Ele sabe o que você vai pedir até mesmo antes de você orar, de você pedir. Ele é o poderoso em nossas vidas. E Ele está no controle da situação. Ele está no controle de tudo. Você pode ver desde do Antigo Testamento, do Novo Testamento, o Senhor, tudo que Ele quer é a confiança. Davi, que foi o segundo coração do Senhor, se sentiu que Deus estava distante dele. Jesus tem uma parte que eu vou até ler para vocês do livro que eu estava lendo anteriormente, que ele diz assim, um autor, né, que é dessa vida de propósito, que diz assim, que eu até anotei aqui, que diz assim, Jesus, ele assumiu em si mesmo a culpa, mesmo não ter pecado, mesmo ter uma mancha de pecado. Jesus, ele sempre existiu. Quem está falando é a Jaqueline, antes de ler uma frase aqui do livro. Jesus sempre existiu, mas precisou descer na terra, se fazer homem, cresceu, né? No ventre de Maria, foi gerado, amado. Maria foi escolhida pelo Senhor, a mãe do Senhor. Nós devemos respeitá-la porque ela é a mãe. Nós mulheres temos que se espelhar em Maria, né? Do cuidado, do lar, da família, da feminilidade, da misericórdia, né? Jesus, se você assistiu The Chosen, que eu recomendo no Netflix, o Brasil é um país que assiste bastante o The Chosen. O ator que fez o papel de Jesus veio no Brasil, agradecendo o carinho do público. E ele é a forma humana. Você assistindo esse filme que eu recomendo, você vê Jesus chorando, Jesus correu no braço de Maria, Jesus cansado, os apóstolos teimosos, e ele paciente, continuando com a boa nova do Senhor. Foi perseguido, chicoteado, julgado, fez a vontade do Pai. Nosso Jesus é o próprio Deus. Então, assim, ele assumiu as culpas, como eu disse para você desde o início desse vídeo. O Senhor podia muito bem se salvar. Ele sofreu a dor que nem um ser humano não aguentaria o que ele sofreu. Ele é Deus. Jesus é Deus. Foi perseguido, foi setado. Enquanto o inferno pensou que venceu Jesus, a morte, não. Jesus ressuscitou para a glória de Deus. O Cordeiro de Deus, desde o início do Testamento, desde o início do Testamento, se você for ver, desde o início do Testamento, o Cordeiro de Deus sendo preparado para a tua vinda. Sendo preparado. Pai, eu vou descer. Porque existe um povo que o Senhor nos desistiu. Existe um povo que merece ser salvo, Pai. Merece. Eu vou morrer por eles, porque eu amo. E quando eu dobro meu joelho, eu vejo a presença do Senhor sentada. Eu falo na minha cama, Jesus, senta aqui. Eu sinto Ele está do meu lado, acolhendo as minhas orações. Eu sinto, Deus me deu um dom. é, Ele está me dando discernimento. Eu sinto quando eu estou no meu quarto, meus irmãos. Eu sempre falo para o Senhor, não quero ter visões. Nem me fala para isso que tem amém, que o Senhor usa aqui, Senhor, eu não quero.
Mas eu sinto lutas no meu ouvido quando eu dobro meu joelho. Porque quando um servo, uma serva, você que aceitou Jesus, ou você mesmo, meu irmão, que está conhecendo Jesus, conheça o Senhor, Ele cuida de você, mesmo que você não acredite nele, mesmo que você é ateu, né? Você é amado. Eu respeito a tua crença, eu respeito a tua opinião, né? Porque nós cristãos temos que respeitar, né? Que Jesus é amor, ama você da forma que você é, ama do jeito que você é. Até porque a salvação é individual para nós cristãos. Eu conversando com o Senhor, fiz o meu vídeo, praticamente 40 minutos. Jeitinho, tal, tal, tal. Fiz bonito, tá? Eu fazendo vídeo, gravando, meus irmãos orando, eu escutando lutas no meu ouvido. Eu não sei, eu falo, Senhor, tá repreendido no seu nome, lutas, guerras, porque assim, eu sinto, né, a luta dos anjos do Senhor. Jesus me protegendo, né? Porque quando você dobra o joelho, estremece o inferno. O inimigo não quer que você tenha conexão com o Senhor. Quando eu estava aqui, na madrugada ontem, orando, às vezes estou cansada, a carne está cansada, porque eu me dedico o meu tempo no Senhor. Estou aqui, eu sinto lutas, lutas mesmo de guerra. Guerra, mas é Deus pelejando para não interferir na minha concentração na oração. Eu tinha feito o vídeo ontem, praticamente 40 minutos, mas não ficou legal. Não ficou legal porque não era para ser da mesma coisa que eu estou falando para você, né? Então, muitas vezes nós que somos, temos um temor com o Senhor, servos do Senhor, um vídeo, uma mensagem, tem que ser da vontade dele, no tempo dele. A gente passa horas, às vezes não grava, não dá certo, mas aí é na instrução dele. E temos que orar antes de mandar a boa nova do Senhor. Então, somos, mas teremos a vitória. A gente tem um, um Deus que cuida da gente. Eu conversando com Jesus, sentindo a presença dele, sentando do meu lado, lutando para que na oração não persista, e eu sentindo a paz, o amor dele, a misericórdia. Então, meus irmãos, eu quero falar para vocês, Jesus te ama. Não desanime. Aquela oração que você pediu há 10 anos atrás vai se concretizar no tempo dele, na hora dele. Nós não estamos preparados. Se ele der algo para você, talvez você não esteja preparado. A bênção vai. Lembre-se, o segredo protege a bênção. Antes de concretizar, concretize, não fale e silencie. Deixe as coisas acontecer para depois você falar. Continuando. É muita emoção de falar desse Deus, né? Então, o que eu quero falar para vocês, Jesus ele assumiu todas as dores, todas as lutas. Ele podia muito bem ser desviado daquela cruz do Calvário, mas ele preferiu salvar-nos do que se salvar. Eu comprei a salvação por você. Eu comprei a segunda oportunidade para você. Então, foi por você, meu filho e minha filha, que eu morreria 1, 2, 3, 10, 20 vezes para te amar, para te cuidar, para que você esteja comigo aqui, nas ruas de ouros cristais aqui, me adorando, no trono, com os anjos, com aqueles que foram fiéis aqui na terra comigo. Valeu a pena. Eu morreria de novo por vocês. Que Deus e Jesus é o próprio Deus. Então, gente, o que eu quero falar para vocês, as palavras não podem descrever as trevas daquele momento que Deus permitiu e suportou tão medonha a dor que Jesus sofreu, viveu no deserto e ele sentiu quando ele disse: Meu pai, por que me abandonaste? Deus estava chorando no céu. Eu sinto as lágrimas de Deus por amor a nós. Você vê em Sodoma, onde o povo perverso, o povo pecando, Abraão disse: Senhor, não é justo o Senhor destruir os justos, se igualares com perversos. Se haver 50 justos, o Senhor vai exterminar? Ainda que há 50 justos, eu não exterminarei. Foi assim com Jesus. Jesus, ele
Ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Então, ele entendeu que ele precisou do silêncio do Pai Eterno. Estou até emocionada. Do Pai Eterno para que se cumpra a nossa salvação. Jesus, ele desistiu de todas as coisas, de tudo. Largou a tua glória no céu para se fazer homem aqui na terra. Sofreu, chicoteado, não tinha uma mancha de pecado. Mas por amor a mim e a você, ele escolheu nós. O Pai Eterno escolheu nós. Quando ele disse a Abraão questionando o Senhor: Deus, o Senhor está querendo ir em Sodoma. Quando eu disse Sodoma e Gomorra, Deus ele ia exterminar Sodoma. Depois, se você ver na outra passagem, depois Gomorra por causa do pecado perverso. Senhor, não é justo o Senhor destruir os justos, senão eles vão estar no igual, sendo que os justos te adoram, os justos te obedecem, ainda acreditam no teu poder. E Abraão dizendo: eu amo tanto, gente, a palavra do Senhor. Eu fico emocionada, eu sou Maria Chorona mesmo. Falar desse Deus, a experiência que eu tenho com Ele. Não largo Ele por nada. Eu renuncio tudo por Ele, o amor que eu tenho por Ele. Um dia você vai sentir o amor que eu tenho. Se tiver um encontro pessoal com o Senhor, você vai sentir o amor dele quando você lê a palavra, quando Ele fala com você. E não desiste. Não pense que Ele desistiu de você, do que Ele está distante de você. Ele não está. E mesmo que há, Abraão, 50, 20, 30, 10, um justo, eu não vou desistir. O tamanho do amor de Deus é tão grande por nós que ele mandou o próprio filho dele aqui na terra para morrer por nós. Jesus, ele não desistiu da gente. Não desistiu. Sentiu no deserto, com dor, cego. No lado, se você for ver a paixão de Cristo, eu imagino cego, deformado, a carne parecendo carne moída, se você for estudar profundo. Podia descer. Meu pai, eu vou desistir, não tô aguentando os fardos numa cruz. Mas não desistiu, porque ele tinha uma promessa a cumprir. Tem, né? Tem uma promessa a cumprir de nos salvar. Ele não desistiu de todas as coisas para que nós pudéssemos ter todas as coisas que é a morada no céu. Ele morreu por você, por mim, para viver para sempre. Então não devemos questionar que ele está distante porque ele não está fazendo tal coisa, porque que ele não cumpriu, que Jesus também sentiu abandonado. Mas Deus não abandonou. É onde veio o milagre. O céu, a morada, Jesus pelejando pela gente, adorando. Adorando, eu quero dizer o seguinte, assim, nós adorarmos o Senhor para que nós pudéssemos ter aí a oportunidade que do céu. Então, não devemos perguntar para o Senhor porque Ele está distante, porque está acontecendo esse deserto. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que o teu deserto, a tua dificuldade é sinal de superação das pessoas? Quantos testemunhos que eu tenho, tanto aqui na rede social, como também, até peço desculpas, para falar do amor de Deus, eu sou assim, gente, é coração aqui no vídeo. É, quantos testemunhos no meu deserto, vidas foram transformadas. Vidas são transformadas. Quantos atos na minha vida, no ônibus, no serviço, ao meu exemplo, a minha superação que Deus me faz, Deus ele te levanta, transforma vidas. Talvez nesse deserto, meu irmão, você está passando a tua superação. Deus vai te dar sua bênção assim, olha aqui, meu irmão, meu filho amado, que eu tanto amo, que você pediu, tá aqui. Vai transformar, vai fortalecer aquela pessoa. Como eu acredito nesse vídeo que muitos serão tocados,
né? Então, eu tenho uma frase para dizer para você, uma reflexão, que como me concentrar no Senhor? Como eu posso sentir a presença dele mesmo que eu me sinta distante? Especialmente quando no meu deserto. Essa pergunta pessoal que eu tenho que falar para você. Como eu me sinto? Fala com ele que ele vai falar para você no tempo e na hora dele. Deus ele precisou usar um profeta há 4 meses atrás. Muitas vezes dá dificuldade, sem paciência, cansada, exausta, problemas familiares, né? Orando, intercedendo por minha família, né? E eu, Senhor, tô cansada, tô exausta, tô cansada do trabalho, né? Orando por fulano, ciclano na minha casa, situações, perseguições. Eu vou largar tudo, Senhor, vou ficar no meu cantinho, como eu sempre estive orando. Por que me viraste as costas? Você acha que no seu deserto, Jaqueline, não estou cuidando? Eu precisei ficar com a cara lisa, gente, com a cara lisa no chão, que Deus, para fazer com que você acorde, que muitas vezes nós somos teimosos, cristãos teimosos, questionar, vou parar disso, vou parar isso, ai, não aguento mais isso, situação, tô sem paciência, vou largar tudo, eu vou voltar como era antes. Deus, ele faz de tudo, usa quem ele for para te acordar, ele usou. Por que você está achando, minha filha, que eu te abandonei, que eu não estou falando com você? Eu estou deixando até onde você vai. Estou trabalhando no silêncio. Quando eu fui ver, passou um tempo, ó, aqui é o que ele falou. Pedi perdão, reconheci. Por isso que agora eu não questiono. Às vezes eu falo, Senhor, para quê? Se ele não me fala, não me responde, demora um tempo, depois ele mostra situações. O que eu percebo é que as pessoas querem, quanto Deus não falar comigo, não quero saber, não aguento mais. Um simples machucado no dedo quer desistir de tudo. Olha para Jesus, que é o próprio Deus, também sentiu a mesma coisa comigo, com você, abandonado. Só que aonde teve a vitória de Deus, aonde ele enfrentou, o próprio Pai Eterno, meu filho venceu. Meu filho ficou até o final para salvar os meus amados, meus filhos, a humanidade. Como eu falo para vocês, Jesus ele é misericordioso, ele está segurando o máximo, resgatar almas para a sua vinda. E nós não podemos ficar de braços cruzados. Anuncie o amor de Deus na internet, no seu trabalho. Não fique pensando que você não fala bem. Deus ele ama você desse jeito. Você pode ter 10 faculdades, teologia, tudo, mas se não tiver unção, se não tiver vida de oração, não chega no trono. Aquele irmão com o coração simplesinho, é que Deus vê o teu coração. Você está vendo a Jaqueline no externo, né, mas não sabe como é que é a Jaqueline no interior. Deus, ele vê o meu coração, o teu coração. Então, pensa no Senhor. Se ele te chamou para tal coisa, faça, seja obediente. Se ele te chamou que nem eu tenho chamado missionária. Estou estudando, me preparando, mas estou iniciando a minha missão na minha casa, o meu exemplo da família, aqui na rede social, para seguir o que ele quer, que ele me prometeu. Mas eu estou seguindo aí a vontade dele no silêncio. Primeiro é concretizar para depois a gente poder expandir. Então, não desista, que através do teu deserto, tua vitória virá. Através do teu deserto, quando você menos espera, que você pensa que Deus está distante, a tua vitória virá. E essa vitória vai ser sinal de testemunho, que vai transformar muitas vidas. Que Deus te abençoe, que essa mensagem venha reavivar o teu coração, venha preencher o teu coração. Que você tenha uma quinta-feira abençoada, um restinho de semana abençoado, cheio de vitória, cheio de luta aí com Deus. E principalmente, que teu deserto, a tua promessa virá com muitas bênçãos. A paz do Senhor. Curta, comenta e compartilha, que você se sinta amado por Deus e por mim através dessa mensagem. Fale fé com a Jaqueline. Deus te abençoe.